A minha tarefa é tentar apresentar um livro que eu levei anos para pensar e redigir, etc., publicar, tentar dizer em 10 minutos alguma coisa sobre o livro. Então só pode ser duas coisas. Primeiro, pegar o título é um título de duas partes, o antropoceno e o pensamento econômico, dizer alguma coisinha sobre o antropoceno, não vai poder ser muito, porque senão não dá tempo para falar sobre o pensamento econômico, que é o mais importante, que mais interessa, né? Então eu vou destacar o que parece essencial do pensamento econômico para ser pensado. Então, primeiro antropoceno, e aí me dirigindo ao pessoal que não necessariamente sabe da história, é o seguinte: existia um programa muito importante internacional que chamava Programa Geosfera e Biosfera. É um programa que juntou o pessoal das geociências e o pessoal que estudava a biosfera, principalmente das biociências, mas não só, tinha físicos também que faziam, por exemplo, ciência climática, etc. Esse programa foi muito importante e num evento que esse programa realizou, foi porque ele foi, em determinado momento, ele foi encerrado, mas quem procurar IGBP no Google vai parar no site, está tudo lá, a documentação. Mas numa reunião deles em Cuernavaca, aconteceu o seguinte fato interessante a ser lembrado, para lembrar do antropoceno nada melhor do que isso. É que estava lá o Crutzen, que era prêmio Nobel porque foi grande sacada sobre toda a pesquisa sobre a camada de ozônio. Foi uma questão muito importante, hoje em dia quase nem se fala, porque está quase resolvida, mas ela é anterior à questão climática, né? E o Crutzen estava lá, na plateia, e ele não parava de passar expositores que falavam o tempo todo do Holoceno. O Holoceno, a gente esquece, mas em princípio todo mundo aqui no curso de geografia do último colegial, em geral no terceiro colegial, no curso de geografia em geral, o professor explica em algum momento, ou a professora, explica a escala do tempo geológico. Mas é uma coisa que ninguém vai ficar decorando, guardando. Segundo essa escala, há 10 mil anos nós estamos no Holoceno. Né? 10, 11. E esse é o tempo geológico oficial que está estabelecido. Então era natural que as pessoas, principalmente o pessoal que era de geociências, mas parece que muitos paleontólogos, que é uma subdivisão da geociência, é que falava o tempo todo no Holoceno. Então. E o Crutzen, uma hora se irritou. Falou, mas nós não estamos mais no Holoceno. Porque ele estava estudando a questão climática, depois que ele ganhou o prêmio Nobel sobre a camada de ozônio. Então ele achava que tinha tido o impacto da humanidade, né, dessa espécie, no conjunto do que estava sendo entendido lá por geosfera e biosfera, era uma coisa tão importante, que não podia ficar contente de... Ele não era das geociências exatamente, então podia ter muito apego à ideia de que estava no oceano. E aí, assopraram para ele. Não, ele começou a falar, não estamos mais no oceano, não sei o que, alguém falou, estamos no antropoceno. Aí ele falou antropoceno. Foi assim que começou. Aí saiu um artigo dele com esse que assoprou, que era uma pessoa que já vinha usando esse termo, e depois ele publicou na revista Nature, sozinho, um artigo em 2002 que, vamos dizer, inaugurou a discussão sobre o antropoceno. O que aconteceu? Nas geociências, para você mudar a escala do tempo geológico, não é assim, alguém faz uma proposta, então faz uma comissão e a comissão... Não, é um processo muito complicado, a coisa precisa ser muito bem justificada e, em geral, isso vai ser aprovado num congresso internacional. Acontece durante de 2 em 2 anos, aí teve a pandemia, né? Então, o que aconteceu foi que na Grã-Bretanha, principalmente, surgiu um grupo de trabalho. O pessoal da geociência, principalmente da Grã-Bretanha, quis adotar a ideia, estavam favoráveis a essa ideia, então formou um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho ele foi bem pluridisciplinário. É importante dizer isso. Por quê? Porque quando chegou na hora de justificar, porque para você justificar que você vai propor que o antropoceno começou em tal data, você vai ter que apresentar algum testemunho, né, objetivo disso.
E não é simples. A Sônia, que é especialista nisso que está aqui, poderá nos explicar isso com mais detalhes, o quanto é difícil. Mas o fato é o seguinte, que nessa etapa inicial, quando estava lá em 2002, não havia nem acordo se o antropoceno teria começado com a Revolução Industrial. No meio da discussão chega alguém e fala, não, o antropoceno começou lá atrás, quando a gente começou a desmatar. Então, estava uma coisa assim confusa durante um tempo entre se o antropoceno era uma coisa recente, quanto recente, a Revolução Industrial já é outro século, lá atrás, né, século. Mas acabou se formando um consenso de que era uma coisa mais recente. E aí teve uma influência muito grande dos historiadores, principalmente o pessoal da história ambiental, que entraram nessa comissão e mostraram que os historiadores há muito tempo tinham esse tema, que foi citado aqui já, da grande aceleração. A grande aceleração de estudo foi de meados do século XX para cá, quer dizer, coisa de 70, 80 anos. Então cabia a definir que data, lá atrás, há 70 ou 80 anos, que data que seria o início, para isso tinha que ter o tal testemunho estratigráfico. Isso demorou um tempão e acabaram chegando à conclusão de que tinha um lago, descobriram, entre outras possibilidades, mas enfim, tinha um lago em Ontário, chamado Lago Crawford, onde eles descobriram o quê? Resíduos, vou chamar assim, a palavra correta talvez não seja essa, das explosões atômicas. Quer dizer, você buscando resquícios do plutônio e encontrando isso a 25 metros de profundidade num lago, para eles parecia uma evidência estratigráfica irrefutável, indiscutível. Então parecia que ia ser aprovado, mas os geólogos, na comissão que é encarregada disso, em maioria acharam que era precipitado. Então não existe o antropoceno oficialmente nas geociências. E isso significa que o professor de geografia do terceiro colegial vai continuar dizendo, vai mostrar a escala geológica até o Holoceno, e aí, se ele quiser, ele vai dizer, tem um debate aí sobre o grau de antropoceno, mas ele não pode dizer que ele não pode ensinar que esse seja a nossa etapa atual, oficial. Isso não existe, não está oficializado. Só que, entre 2002, artigo do Crutzen na Nature, que fez tanto, e esse período aí, que foi um ano atrás, ou 2 anos atrás, todos os outros campos do conhecimento já tinham adotado a ideia de antropoceno. Então é o seguinte, o que está acontecendo é estranho, que é assim, os geólogos, em grande parte, por razões que a gente poderia discutir, mas eu não vou entrar nisso agora, porque não é o caso, não aceitaram oficializar já, mas já vinha da história ambiental, permeou todas as outras ciências e as humanidades, etc. E há, no fundo, um imenso consenso de que sim, que tem um antropoceno que ele começou por aí, em 1950. Mesmo que não esteja tudo formalizado e tal. O que agregar a essa ideia, falta uma coisinha que veio agora há pouco para mim, é que, me escapou, mas enfim, pelo antropoceno, eu acho que o que eu poderia explicar. Então, evidentemente que eu, desde o início, me interessei muito por esse assunto, promovi um seminário com anos de pós-graduação sobre o tema, do qual a Sônia contribuiu muito, etc. E a primeira bibliografia explorada serviu para fazer um livro que chama O Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra. É aí que eu quero chegar. Ciência do Sistema Terra não é uma coisa assim comum que esteja. Por exemplo, eu brinquei muito com a inteligência artificial recentemente para saber quais são as ciências, como é que elas são classificadas, não sei o que e tal. Ciência do Sistema Terra não aparece. Tá? Claro que se eu perguntar lá, não, mas espera aí, não está faltando na tua lista a ciência do Sistema Terra? Aí ele vai dizer, muito bem, eu não sei se vocês estão falando, vai me elogiar que eu lembrei disso, de fato, e vai explicar o que é a ciência do Sistema Terra. Mas ela é basicamente um fruto dessa turma do Geosfera e Biosfera, de um pessoal que propõe que a Terra seja estudada, eu diria que seria melhor chamar o complexo Terra, mas eles chamaram de sistema.
Então, o primeiro livro discutiu isso. O segundo livro tentou apresentar a repercussão disso nas humanidades. Aí uma pretensão tremenda. Humanidades são muitas e você rastrear o que as humanidades estão achando do antropoceno, mas enfim, tá lá, o livro fez um razoável sucesso e tal. E evidentemente que eu não podia deixar de destacar dentro das humanidades o pensamento econômico, que era a minha área, claro, daí então a origem desse livro. O que, eu estou com uma certa pressa, o que no pensamento econômico eu destacaria? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu acabei de dizer para vocês que as ciências, de fato, propriamente ditas, vamos dizer, é aquilo que normalmente a gente classifica de ciências naturais. Nas humanidades, existem humanidades científicas, as ditas ciências humanas, ciências sociais, são mesmo ciências. Não vamos tentar discutir isso, porque não leva a resultado nenhum. A gente pode discutir muito. Mas o fato é que é o seguinte, há uma pergunta que é importante. Alguma dessas humanidades, e particularmente o pensamento econômico, pode ser incompatível com as ciências hard, isto é, com a biologia, com as geociências, com a química e com... Está faltando uma. Física. E a física, que é a principal. Eu acho, quando eu faço a pergunta, pode? Sim, assim, incompatível, o que eu quero dizer é o seguinte, eu posso fazer economia, eu posso pretender, inclusive, que seja uma ciência, se ela se baseia em ideias que são compatíveis com algum dos elementos centrais da biologia ou da física, por exemplo. Eu diria que não. Minha tendência, o livro tenta dizer que não. Mas eu acho que é possível que alguém diga que sim. Vou dar um exemplo para vocês. A antropologia, talvez de todas as humanidades, foi a que mais disse que existia uma ruptura radical entre o que é natural e o campo de estudo deles. Né? Isso foi predominante. Não quer dizer que hoje em dia todos os antropólogos achem isso. Mas os antropólogos que não acham isso, eles são minoria. O grosso dos antropólogos acha que houve essa ruptura e que, portanto, a antropologia não deixou de se desenvolver como uma disciplina, como um campo de estudos, etc., porque os antropólogos preferiram rejeitar essencialmente a teoria darwiniana. Rejeitam. Tá? Então eu posso transpor a mesma coisa para a economia e dizer que muitos dos meus colegas que não acham importante que a gente busque compatibilidade entre o pensamento econômico e as geociências, e a física, e a biologia, etc., que eles estejam necessariamente errados. Porque a economia também, o pensamento econômico também evoluiu muito sem isso. Então, vejam bem, eu não estou dizendo que a minha preferência é que é correta e as outras estão erradas. Mas o que eu quero chamar a atenção é para algumas coisas que são esquisitas. Né? Quais delas, por exemplo? Será que é possível que um pensamento como o pensamento econômico ignore a teoria darwiniana? Será que é possível que ele ignore a termodinâmica na física? Porque o mais chocante é isso. Aqui o pensamento econômico é ultra baseado na física, mas só na mecânica. E o centro disso é a economia do equilíbrio, a ideia de equilíbrio, que é sempre... Já faz muito tempo que a mecânica foi não é bem superada, mas enfim, que a termodinâmica mostrou que existem coisas muito diferentes do equilíbrio, né? Entre elas, a segunda lei da termodinâmica, que fala da entropia. Então, uma outra palavra sobre a qual eu preciso me explicar. Já aviso a vocês, muito difícil, porque os próprios físicos continuam se debatendo sobre o que é ou o que não é entropia. E hoje em dia é muito comum que se leia que entropia é desordem. Isso causou um estrago muito grande. Não é um problema de saber se é desordem. Tudo bem, tem uma associação com a ideia de que quando você olha como as moléculas se comportam em um determinado espaço, por exemplo, sempre a ideia é que você tem um volume assim, e dois compartimentos. Você tem um gás aqui e outro gás aqui. Aí quando você abre os gases sem mistura,
o movimento das moléculas, etc., é aparentemente uma desordem. Daí que veio essa ideia. Não é isso que interessa. Para nós, o que interessa fundamentalmente é entender o seguinte em relação à entropia. Então, apesar de todas essas confusões que eu vou falar um pouquinho já dos físicos sobre a entropia, mas tem uma ideia que é fundamental para nós, que é a seguinte: toda vez que você usa uma energia, que é uma fonte de baixa entropia, e nós não fazemos outra coisa, não sei, toda a história do uso das energias é encontrar cada vez energias que permitam a gente ser mais produtivo. Mas toda vez que você faz isso, tem uma parte da energia que se dissipa. E essa parte que se dissipa, ela não é reaproveitada, não tem como. Você precisa de energia para fazer trabalho, ou alguns diriam, energia é trabalho, mas, então, se tem uma parte que constantemente está se dissipando, no processo, a longuíssimo prazo, você não pode imaginar, por exemplo, que o crescimento econômico possa continuar. A ideia, uma das ideias centrais, né, nos capítulos, o livro tem, de trás para diante, um capítulo sobre o desenvolvimento, que é um grande tema que a gente vai discutir, sobre o crescimento, e um anterior que chama dádiva, que é essa ideia de que nós somos uma dádiva do Sol. Então é preciso entender isso. A entropia é um conceito, embora ele continue muito objeto de muitas polêmicas, eu trouxe aqui para ilustrar. A última palavra nessa questão entre os físicos é esse livro aqui, que saiu na França, e não tem a edição em inglês ainda, que chama Entropia Criadora ou Criativa. Vocês veem aqui e tem muita coisa aqui, a começar inclusive no prefácio, que eu não sou capaz de entender. E lido com esse assunto há um bom tempo. Porque vocês devem ter visto, os que viram o livro, devem ter visto que eu me cansei de agradecer ao Andrei Sequin, que foi um orientando que eu tive aqui, que estudou isso a fundo e fez um livro, também eu trouxe. O livro do Andrei, A Natureza como Limite da Economia. Isso é resultado da dissertação de mestrado dele, que fui eu que orientei. Então, esse livro saiu em 2010, se não me engano, mas enfim, desde o começo dos anos 2000, que eu lido com o assunto da entropia, e esse livro aqui tem muita coisa que para mim é incompreensível. Eu precisaria da ajuda de um grupo de físicos, sei lá, de um bom físico para poder começar a entender. Então, essas eu acho que são as ideias centrais desse livro, né? Quer dizer, como eu disse, o conceito de antropoceno e a importância do conceito de entropia, que deveria ter modificado o pensamento econômico, mas não modificou. Mas, evidentemente, não é a única coisa. Os que leram, o Ricardo Abramovay já leu o livro, já escreveu uma resenha para o Ilustríssimo, que deve sair em breve, tomara, né? Então, e o Matheus também leu. Eles vão ter um monte de coisa para dizer que não necessariamente se referem especificamente ao ponto da entropia. O livro é muito mais abrangente do que isso. Como eu disse, desenvolvimento, crescimento e essa relação. Então eu queria aproveitar um finalzinho aqui, que eu tenho a impressão que eu furei o tempo, né, de ter ultrapassado. Eu não quero deixar de dizer que quando a gente termina de escrever um livro, uma das coisas que é incrível é a gente descobrir as falhas, né? Você começa a aparecer, a gente pega e fala, nossa, como é que não me ocorreu tal coisa? Como é que me ocorreu? E tem duas coisas que eu vou aproveitar para dizer que foram falhas muito graves e que os dois personagens estão presentes aqui na sala. Antes de mais nada, porque o Ricardo é autor de um livro que chama Muito Além da Economia Verde. Muito Além da Economia Verde. Eu falo de economia verde umas 50 vezes. E esse livro não está citado. Não é pedir desculpa, porque essas coisas... Eu tenho a impressão que o provérbio que explica isso é o tal do elefante na sala. Ou certificado não faz milagre. Certificado. Esse aí que eu estava procurando e não achei. Mas não é só, porque tem um livro que aí, quando eu estou citando aí, estou recomendando para vocês, né? Com certeza também na biblioteca. Mas então,
Este outro aqui, mais ainda, eu acho, que é de 2010, o título é O que os economistas pensam sobre a sustentabilidade? Esse livro foi organizado em um monte de entrevistas feitas pelo Ricardo Arndt, que me deu o prazer de estar presente aqui, então posso pedir desculpas. Porque as desculpas não é só a vocês por não terem sido citados, as desculpas é para os estudantes que precisariam saber que existe esse livro. Em entrevistas que vai do Delfim, não sei lá, os principais economistas da época estavam bem grandes. E nós fizemos parte porque a gente é especializado no assunto, né? Senão não entraria. Então, eu ia falar, quando eu falei da entropia, para vocês verem como é confuso, esse livro aqui é um clássico para todo mundo, né? Uma breve história do tempo, do Stephen Hawking. E eu andei consultando na preparação desse evento, e é impressionante as bobagens que ele fala sobre entropia. Impressionante. Principalmente no capítulo sobre o buraco negro. Claro, não sei se muitos notaram e vão dizer isso, mas vocês veem como as coisas mudam, né? Porque isso aqui realmente era uma bíblia na época, mas é de 1988. Bom, eu só espero não ter usado o dobro do tempo que eu devia ter usado. Porque assim, era 10 minutos, né, mais ou menos, e eu devo ter falado uns 20.